tudo bem? Aqui é o professor Manuel e hoje vamos falar sobre sistema nervoso autônomo. Bom, para iniciar é necessário que a gente entenda algumas perguntas de partida. Na verdade, a gente vai tentar esclarecer essas perguntas ao passo em que a gente vai explicando a matéria. Bom, então a primeira pergunta que nós fazemos é: por que nós nos alteramos quando nós estamos nervosos? Por que a gente se altera tanto? Por que o coração bate mais forte? Por que o pulmão acelera? Por que às vezes a gente chora? Né? Então, vamos tentar explicar isso com a aula de hoje. Por que a gente perde a cabeça, entre aspas, quando está nervoso? Né? Então, é outro motivo que nos leva a estudar esse assunto. E aqui uma pergunta bem atual, né? Uma pergunta bem corriqueira na clínica, principalmente na clínica urológica, qual é uma das principais causas da ejaculação precoce e da disfunção erétil? Então, nós vamos tentar nos deter ao nosso assunto e tentar explicar um pouco sobre essas questões que são bem corriqueiras. Bom, antes de tudo, é necessário que a gente saiba que existe um sistema nervoso chamado de somático. O sistema nervoso somático é o sistema que deixa eu colocar no marcador aqui. É o sistema nervoso motor voluntário. Então, esse nome voluntário, ele tem que ficar em destaque, porque é o que vai nos fazer separar, o que vai nos fazer diferenciar do que a gente vai chamar de mais adiante de sistema nervoso autônomo. Bom, esse motor voluntário, né, esse sistema, ele está totalmente sob controle consciente. Tá? Existem centros conscientes que regram toda a inervação que irá para os músculos. Tá? Cada uma das suas vias consiste em um único neurônio. Então, a outra diferença aqui é que o sistema nervoso somático ele só tem um neurônio em cada via, um na via aferente, um na via eferente. Tá? Onde o soma está situado no sistema nervoso central e o axônio se liga ao órgão efetor, que é o músculo esquelético. Portanto, o músculo esquelético seria o alvo, o mecanismo-alvo, ou o alvo, a célula-alvo, o órgão-alvo, o tecido-alvo para o qual o nosso sistema nervoso somático está disponível. Já o sistema nervoso autônomo, gente, é um sistema à parte. Primeiro que ele é autônomo, o nome autônomo, né, vem de por si só involuntário. Ao passo que o somático é voluntário. Portanto, nós temos que entender essa primeira regra aqui. Tá? Então, aqui nós também temos outra diferença. Tá? Como eu havia falado, o sistema nervoso central ele se comunica com o órgão efetor no somático através de um neurônio. Então, existe essa comunicação por meio de um neurônio, como a gente pode ver aqui nessa figura. Então, o somático, tá? Nós temos aqui o sistema nervoso central, no caso aqui a medula,
Então, nós temos aqui uma célula, um neurônio, carregando a mensagem motora até o órgão efetor, que nesse caso aqui é o músculo. Ok? Então, só uma célula, um neurônio. Tá? No caso do sistema nervoso autônomo, ele tem essa divisão aqui, que eu vou já falar sobre ela, mas essa aqui é autônomo. Essa divisão vocês podem ver que existe uma célula que vem até aqui e outra célula que sai daqui e irá encontrar o órgão-alvo, que geralmente são vísceras. Nós podemos ver isso tanto no sistema nervoso simpático, que é uma divisão do autônomo, quanto no sistema nervoso parasimpático. Aqui um neurônio, aqui dois neurônios. Uma coisa que a gente tem que entender é que esse neurônio aqui, esse primeiro neurônio, é chamado de neurônio pré-ganglionar. Exatamente, porque ele está antes de um gânglio. Mas é um gânglio, um gânglio sensitivo? Não, ele é um gânglio autonômico. Essa é outra diferença entre o sistema nervoso somático e o autônomo. Existe um outro gânglio, que não é o gânglio sensitivo, que se encontra entre o neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar. Portanto, entre eles, teremos um gânglio autonômico. Ok? Esse sistema nervoso autônomo antigamente era chamado de vegetativo, pois ele permanece ativo mesmo a pessoa ou o animal estando em estado vegetativo. Ele cuida das funções mais vitais de um ser vivo. Mas o que é o sistema nervoso autônomo? Quais são as características? O sistema nervoso autônomo, primeiro, ele é um sistema nervoso que, como o nome diz, é um sistema involuntário, que controla e medula o funcionamento primariamente das vísceras. É formado por dois neurônios, um chamado pré-ganglionar e outro chamado de pós-ganglionar. O corpo celular de cada neurônio pré-ganglionar fica no sistema nervoso central. E o corpo do neurônio pós-ganglionar o seu corpo fica no gânglio. Autônomo ou autonômico. E como se divide? Eu já havia iniciado, mas aqui está a grande divisão. Tá? Existe aqui o sistema nervoso chamado de simpático, que antigamente era chamado de sistema nervoso tóraco lombar. Pois ele se situa, como a gente pode ver nessa figura,
As suas raízes se situam entre T1 e L2. Por isso ele levava esse nome. A segunda divisão é a chamada parasimpática, que antigamente era chamada de crânio sacral. Exatamente como você deve estar imaginando, por ele ter suas raízes no crânio e no sacro. Existe ainda uma terceira divisão, essa mais especial, que é chamada de entérica, que é formada por dois plexos nervosos, o de Meissner e o de Auerbach, que se situam no intestino, na verdade no trato gastrointestinal. Porém, nós não vamos nos deter a essa divisão. Nós focaremos nessas duas divisões que são mais gerais em relação ao corpo. Como vocês podem ver, né, existem algumas características. Isso aqui eu já havia falado, que a divisão simpática é também chamada de tóraco-lombar. Tóraco-lombar. Agora ela apresenta algumas características. A primeira característica é que o axônio, ou o neurônio pré-ganglionar, ele é curto no simpático. Portanto, o neurônio pré-ganglionar, ele só se estende daqui até aqui. Na maioria das vezes, ele se estende daqui até aqui, ou seja, ele é bastante curto comparado ao neurônio pós-ganglionar, que é longo. Ok? Então, nós temos aqui uma característica interessante do sistema nervoso simpático. Ele apresenta um neurônio pré-ganglionar curto e um neurônio pós-ganglionar longo. Tá? É interessante aqui a gente frisar uma observação que os neurônios pré-ganglionares, eles são mielinizados. Portanto, no caso do simpático, nós temos pouca mielina. Pouca mielina quando comparado à divisão parasimpática. Ok? Isso vai repercutir na velocidade, pois o sistema nervoso simpático ele é menos veloz do que o parasimpático em seu disparo até chegar na célula-alvo. Bom, o axônio pós-ganglionar do simpático, eles são chamados de noradrenérgicos, pois eles liberam a chamada noradrenalina. Que é um neurotransmissor que vai agir em vários órgãos. Eles agem de diversas maneiras que citaremos um pouco adiante. Tá? Aqui a gente já pode ter uma ideia, por exemplo aqui, a dilatação da pupila, aqui a inibição da salivação, a aceleração do batimento cardíaco e aí vai. Nós iremos tratar um pouco mais à frente das ações. A divisão simpática,
ela é principalmente caracterizada anatomicamente pela presença de uma cadeia, que é esta cadeia que se situa próxima, muito próxima da coluna vertebral. É a chamada cadeia simpática. Essa cadeia, ela tem, fazendo zoom, essa conformação. Aqui nós temos a medula, aqui nós temos as raízes, sensitiva e motora, e aqui nós temos a comunicação com essa cadeia simpática. Essa cadeia simpática, ela emite um ramo que poderá ir ascendentemente, descendentemente ou seguir transversalmente ao nível das suas raízes. Portanto, um disparo simpático, pequeno que seja, ele irá fazer com que haja um disparo em série de toda a cadeia simpática. Portanto, quando falamos em adrenalina ou luta ou fuga, nós estamos também fazendo uma analogia que nós estamos fazendo uma descarga adrenérgica. E essa descarga adrenérgica é, na verdade, uma amplitude e uma vastidão de ativação frente a toda a cadeia simpática e assim a todos os órgãos inervados por ela. Portanto, uma ativação simpática ela leva a uma ativação de vários órgãos simultaneamente. A divisão simpática, é claro que no caso, os neurônios pós-sinápticos, eles geralmente têm a noradrenalina, como havíamos falado. A noradrenalina, que apresenta-se aqui e se liga a receptores adrenérgicos, eles vão agir em receptores do tipo alfa ou do tipo beta. E suas ações vão diferenciar frente à quantidade desses receptores que estarão nas células-alvo. Receptores alfa-1, alfa-2 adrenérgicos, beta-1, beta-2 ou beta-3 adrenérgicos. Porém, existe pequena quantidade de células que são ativados por esses neurônios que apresentam-se com a liberação de acetilcolina. São, portanto, muscarínicos em algumas células. Ok? Então, mesmo sendo simpático, algumas células também fazem com que haja aí a liberação de acetilcolina nos receptores pós-sinápticos, pelos neurônios pós-sinápticos. Aqui nós temos a divisão simpática, ainda em relação à liberação. Aqui uma célula, aquela célula chamada de pré. Aqui uma célula chamada de pós. Os pré-sinápticos ou pré-ganglionares sempre liberam acetilcolina. Esses receptores são chamados, portanto, de nicotínicos. O nome de nicotínico refere-se à grande afinidade dos receptores dessa célula pela nicotina. Porém,
na célula em vivo, ele vai se encaixar com a acetilcolina. Uma vez que se encaixa com a acetilcolina, essa acetilcolina é liberada, age nesse neurônio pós-ganglionar, que ativando dará a liberação de noradrenalina ou de acetilcolina, por exemplo, na glândula sudorípara. Então, essa é a divisão simpática. E agora falando de ações. É necessário, gente, que a gente entenda, antes de falar de ações, que essa divisão simpática ela se refere a todos os animais. Portanto, essa divisão simpática ela agiria como um sistema de alerta, presentes no que a gente chama de luta ou fuga. São situações corriqueiras onde nós temos que lutar ou fugir, ou seja, são situações de alerta, são situações onde estamos, por exemplo, com estresse, né? Situações onde temos medo, onde temos que brigar, né? São situações de tensão, de nervosismo. Então, nessas situações, esse sistema no nosso corpo é ativo. E como nós sabemos, e quando a gente fala desses dois termos, luta ou fuga, nós pensamos logo no sistema muscular. Pois ele é quem vai permitir que haja a luta ou a fuga. Portanto, tudo que se relacionar a sistema muscular será priorizado nesse momento dessa descarga simpática. Vamos aqui. Músculo dilatador da pupila. No caso do simpático, aqui é o simpático. E aqui é o parasimpático. Bom, no caso do... Perdão, gente. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. No caso do simpático, haverá a contração da pupila, também chamado de midríase. Então, no caso do músculo dilatador da pupila, o sistema nervoso simpático inerva a pupila, esse músculo, levando à dilatação da pupila, que conhecemos como midríase. Portanto, quando a pupila se dilata, há aqui um aumento da captação de luz na penumbra, muito importante, por exemplo, para enxergar no escuro, que é importante para situações de caça. No escuro, ok? Pois precisamos aqui captar o máximo de luz no escuro. No caso do músculo esfíncter da pupila, ele não será ativado pelo parasimpático, pelo simpático, tá? Mas, professor, como é que então nós temos aí a constricção da pupila? E isso se relaciona ao outro sistema que nós veremos adiante. Aí vamos lá. Músculo ciliar do olho, ele leva ao relaxamento, que resulta em visão à distância.
Portanto, precisamos ver de longe para que haja aí uma percepção do que está distante. Tá? Glândulas salivares, nós temos a diminuição da salivação, nós não necessitamos de saliva na hora da luta ou fuga, nem de secreção gástrica, nem de secreção intestinal. Há aqui também um relaxamento da vesícula biliar, que não acontece no parasimpático, nós veremos por quê. O estômago diminui a motilidade, assim como os intestinos. E aqui, nos pulmões, nós observamos um relaxamento e assim uma dilatação das vias aéreas, o que acarreta em maior captação do ar respirado e assim também o aumento da ventilação. Nós vemos um relaxamento da parte muscular da bexiga urinária e uma contração do músculo esfíncter interno da bexiga. Isso leva ao reflexo de micção diminuído. Há aqui também uma contração e descarga de sangue armazenado para a circulação geral no baço. Então, nós iremos captar sangue para aumentar o seu volume no nosso corpo. Os músculos eretores capilares, né? Ou seja, o eretor do pelo, o piloeretor, eles levarão a contração, é o que a gente observa quando estamos arrepiados. O útero ele inibe a contração uterina. E os homens, aqui, no caso do simpático, produzem a ejaculação. Respondendo aqui uma das perguntas que fizemos anteriormente. Então, no momento em que a pessoa se sente tensa, nervosa, ou com descarga, simpática aumentada, podemos aqui ter a ejaculação precoce. E aqui nesse quadro nós também temos um outro exemplo que é o coração. O coração ele aumenta a frequência e a força de contração, o que leva ao maior bombeamento de sangue. Na divisão parasimpática, essa aqui já é a segunda divisão. Então, nesse momento, há aqui uma inibição do simpático e uma ativação do parasimpático. Ou seja, o simpático ele é exatamente o contrário do parasimpático. Para lembrar, costumamos dizer que o sistema nervoso parasimpático, o nome para, isso é para lembrar, né, claro. Sistema parasimpático, para nos lembrarmos, nós falamos assim, parasimpático, parasimpático. Não ativa simpático, para. Então, isso aqui é um mnemônico, só para nos lembrarmos de que o sistema parasimpático ele é totalmente adverso ao simpático, tá? Em suas ações. Quando um está ativo, o outro está inativo. Bom, aqui havíamos falado que é uma divisão também chamada de crânio sacral. Apresenta, no contrário, um pré-ganglionar longo, como vocês podem ver aqui. O pré-ganglionar ele é extremamente longo. Por vezes, ele invade até um órgão, como por exemplo aqui.
tá? Que no pulmão ele invade o órgão, tá? Em outros ele chega próximo da víscera. Por exemplo, aqui nas glândulas salivares, chega próximo da víscera. Portanto, os neurônios pré-ganglionares são extremamente longos e os pós-ganglionares são curtos. Pensamos aqui então que essa divisão ela é mais rápida por conta do aumento da mielina. Ok? E o axônio pós-ganglionar, esse sim, é colinérgico, ou seja, ele libera acetilcolina. E esse é o sistema chamado de digestão e descanso. Então, o disparo desses sistemas se dá por conta da digestão e do descanso. Ou seja, quando estamos comendo, né, ou descansando, esse sistema ativa, o que leva à inibição do sistema simpático. Aqui são os hormônios, o neurotransmissor liberado, que é a acetilcolina. É uma via chamada de colinérgica, portanto, por conta desse nome. E os receptores que nós temos aqui são os muscarínicos, também chamados de receptores M, nas células efetoras. Essa figura que já vimos antes, aqui nós vemos a divisão parasimpática. Um neurônio ativa, libera acetilcolina nos receptores nicotínicos. No gânglio, o que leva à ativação do neurônio pós-ganglionar, que por sua vez libera acetilcolina para se encaixar em receptores muscarínicos. Presentes em algumas vísceras. Em suma, trazemos aqui um quadro comparativo de ações. Enquanto o simpático contrai uma arteríola, o parasimpático dilata. Enquanto a frequência cardíaca e assim a pressão e a amplitude cardíaca aumenta no simpático, o que leva a um aumento de sangue, no parasimpático diminui. Enquanto o metabolismo basal aumenta para assim melhorar a performance muscular, no parasimpático diminui. A atividade aumenta, a atividade mental aumenta, o que diminui no parasimpático. Aqui devemos frisar que a atividade é diferente da vascularização. A vascularização, e aqui é uma coisa interessante, é que os vasos do músculo se dilatam no simpático. O restante do corpo se contrai. No parasimpático aqui, simpático, né? Ok? Então, tudo isso para privilegiar e ceder mais sangue para o músculo para que esse lute ou fuja, contraia na luta ou fuga. Os brônquios se dilatam, a pupila se dilata, no parasimpático os dois se contraem. A concentração de glicose e assim a glicogenólise no fígado, que vai gerar mais glicose no sangue, aumentam no simpático, o que levaria a uma melhora de ATP nos músculos. No parasimpático não temos ação.
Glândulas sudoríparas no simpático aumentam a sudorese, que não acontece no simpático. As coronárias se dilatam para nutrir mais o coração. No parasimpático nós temos constricção. O peristaltismo diminui. No caso, o peristaltismo no trato gastrointestinal diminui, pois não precisamos de digestão nesse momento, mas precisamos nesse momento, já que esse é o da digestão e repouso. A secreção gastrointestinal aumenta no parasimpático e diminui no simpático. E aqui os órgãos sexuais. Tá? Caso do homem, no simpático, há o orgasmo e ejaculação. A descarga simpática nesse momento. Também podemos observar que quando a pessoa fica muito tensa, isso chega mais cedo. E no caso do parasimpático, já que estamos falando de repouso, aumenta-se a ereção peniana ao estímulo. No caso da mulher, como não há ejaculação, pode-se chegar ao orgasmo, vai depender da mulher. Mas o simpático também leva a ereção clitoriana, também a depender da mulher e da estimulação. E na bexiga urinária, nós temos o relaxamento da musculatura da parede e contração do esfíncter da uretra, o que não leva à micção, que é o controle. E aqui há a micção, pois isso acontece quando estamos urinando. Então, esse é o disparo. Tá? Mostrando aqui na figura uma batatinha dormindo, A batatinha mostrando a digestão, E o repouso. Esse é o momento onde o parasimpático está ativo. Aqui no inglês, rest and digest, que é o mais conhecido, é repouso e digestão. Então, a partir do momento em que esse repouso está maior aqui na balança, o simpático, que é o fight or flight, que é luta ou fuga, ele diminui. E vice-versa, quando esse está diminuído, esse está ativo. Claro que existe um meio termo, quando as coisas estão na transição. E afinal de contas, quem controla o sistema nervoso autônomo? Bom, o sistema nervoso autônomo é controlado centralmente pelo hipotálamo, que faz parte do diencéfalo, e pelos núcleos do tronco encefálico. Essa figura nós vemos em detalhe aqui o nosso diencéfalo e aqui nessa porção o nosso hipotálamo e aqui o nosso tronco encefálico. Se fizermos um zoom nessa área, podemos observar que existem alguns núcleos aqui, por exemplo, equilíbrio hídrico, controle da ingestão de comida, controle da temperatura, tudo isso feito no diencéfalo, no caso do hipotálamo, controle da bexiga urinária, o centro pneumotáxico responsável pelas funções pulmonares, a aceleração cardíaca, vasoconstricção aqui mais perto da ponte, e lentificação cardíaca mais perto do bulbo, e ainda o centro respiratório presente aqui no bulbo. Portanto, essas são as áreas onde há o controle central do nosso sistema nervoso autônomo. E onde se encontram anatomicamente? Bom, para isso, vamos agora ver na próxima aula como se dá isso na figura 3D. Fiquem conosco e acompanhem
nosso próximo vídeo. Até mais.